eu vou tentar chegar no final, vou tentar. Estamos no 27. Esse fundamento de tempo, qual tempo? O tempo lógico que a gente falou, é aquele com que Freud inaugurou e que nós modulamos. Retorno ou memorial? O Freud, no início, ele não tinha tempo. Vocês vão ler os relatos dele com o Breuer. Ele levava um tempão com aquelas histéricas, não tinha tempo para acabar aquele assunto. Ele estava dentro da casa da histérica e ficava lá um tempão. Depois, quando ele cria a clínica dele na Alemanha, ele cria dentro do rigor alemão de clínica, Einstein, 1 hora de sessão. Quando ele fica velhinho, que ele vai para a Inglaterra, a princesa Bonaparte consegue que ele escape do nazismo, ele e Ana Freud, os dois viajam juntos para a Inglaterra, tem o chá em inglês, então ele passa para 50 minutos. Então, a questão do tempo nunca foi assunto para Freud teorizar. Então, ele pergunta, esse fundamento de tempo é aquele com que Freud já inaugurou e que nós modulamos? Retorno ou memorial? Retorno é no sentido da eletricidade, é o condutor ou circuito pelo qual a corrente elétrica volta ao seu ponto de origem. E o memorial é uma exposição escrita, dirigida à autoridade pública, na qual você pleiteia alguma coisa. E ele escreveu variantes do tratamento padrão. Ele tentou botar o tempo no lugar. O tempo é o tempo da sessão. Às vezes eu estou na rede lendo lá, tem uma opção de sitezinhos. Aí a pessoa fala assim, o meu convênio só paga R$25, ou R$150, ou R$10. E aí, eu atendo o quê? 5 minutos, 10 minutos? Minha filha, você atende o tempo da sessão. Quanto tempo aquela pessoa vai levar para chegar a alguma conclusão sobre ela? É isso que você atende. Agora, se você está ganhando R$10, ou R$100, ou R$1.000, aí é um problema do tamanho que você investiu na sua formação e do seu valor, né? Então, não tem nada a ver. Agora, a pessoa que está indo ao seu consultório, ela não pode pagar por esse preço. E esse preço é você quem paga. Investe que você começa a ganhar. Bom, outros se detêm na coisa. A coisa é a coisa que eu falei que o analista era a dinga, das dinga, coisa que assusta, que assombra. O Caetano Veloso fala na presença da doutora Inês, né? A doutora Inês era analista dele. Ele fala, ele canta aquela música, A Sua Presença. O analista está o tempo inteiro ali, parece uma assombração na sua vida. E aí ele está brigando com o Lagache, aí ele fala, outros se detêm na coisa, nesse ponto ultrapassado. Será ela real ou irreal? Lógico que é real puro, não é real da realidade, é real puro, ele se impõe o tempo inteiro. Lagache, aí ele põe aqui a nota, o problema da transferência, eu estou traduzindo do francês, na revista francesa de psicanálise, de 1952, número 1 e 2, na página 16. Indaga quanto ao conceito necessidade de repetição ou repetição de necessidade. O Lagache tinha dificuldade de aceitar que o Wiederholzwang, a compulsão de repetição, era um assunto ligado à pulsão de morte. Ele tem muita dificuldade de assimilar a pulsão de morte. E aí ele cria a necessidade de repetição e a repetição de necessidade. A necessidade de repetição é o desejo que busca a satisfação e que aí, buscando a satisfação, pode entrar em confronto com o ego e mobilizar os seus mecanismos de defesa. Isso é uma teoria do Lagache. E ele diz que isso é do processo secundário e que do processo primário ele fala na repetição da necessidade. Lacan vai trabalhar a das Ding
no seminário 7. Não tem como você passar pelo seminário 7, a ética da psicanálise, sem vivenciar os 2 primeiros capítulos, pelo menos o que é das Ding. Você atravessa palavras e palavras e palavras, e aquilo tudo é a das Ding, e você mesmo começa a se sentir mal lendo. Bom, é a das Ding. Agora, a parte da repetição ele vai dar no seminário 11, quando ele vai falar de Tike e automaton, que ele vai tirar do Aristóteles a noção de repetição. O automaton, né? E aí tem a Tike, que é o acaso se impondo. Então você tem um automaton, e aí você tem a Tike se impondo, e aí você tem a Tike, por sua vez, quer dizer, o acaso quando se impõe, e enfia você dentro de um outro automatismo. Mas isso aí vocês vão ler no seminário 11, por favor, que ele é divertido. Bom, seguindo, ele vai dizer uma nota aqui. Em 1966, não há quem siga nosso ensino sem ver nele que a transferência é um conceito fundamental, é a imissão do tempo do saber. Quer dizer, a intromissão, é a mistura, é a ingerência do tempo do saber. Não tem como ter transferência sem, ao mesmo tempo, você estar vendo, sacando, e aí depois você vai raciocinar. Não tem como, isso faz parte. Esse texto, apesar de reescrito, segue escrupulosamente nossos enunciados de então. Esse texto, agora, que ele está reescrevendo em 66, o Variantes, segue os enunciados comuns lá do primeiro texto. Ele diz aí, discernimos aí que os dilemas, o que é dilema? A escolha entre 2 coisas contraditórias e mutuamente excludentes, com que se atrapalha o praticante, provém das reduções com que seu pensamento traz sua ação. Contradições que nos cativam quando drenadas em sua teoria. Ele está implicando com Lagasse. Elas parecem forçar-lhe a pena com uma certa ananquê, quer dizer, uma certa renovação semântica, em que se lê ab inferiore, do mais baixo, a dialética de sua ação. A dialética é uma dedução lógica, mas também é uma argumentação que busca enganar. E é nesse sentido que ele está tomando a noção de dialética, com a má intenção. Assim, persiste uma coerência externa nesses desvios da experiência analítica que circundam seu eixo, com o mesmo rigor com que os estilhaços de um projétil, ao se dispersarem, conservam sua trajetória ideal no centro de gravidade do feixe que traçam. Repara que ele não está sendo barroco, ele está usando palavras normais. A condição do mal entendido que assinalamos em travar a psicanálise no caminho do seu reconhecimento revela-se, pois, reforçada por um desconhecimento que é interno ao seu próprio movimento. Por quê? Porque os analistas não sabiam quais eram os princípios fundamentais, não sabiam quais eram os conceitos, faziam uma confusão danada. É aí que a questão de variantes, ao devemos retornar a ela pela condição de ser apresentada ao público médico, porque a intenção era que variantes fosse para a enciclopédia, né? Pode encontrar uma popularidade imprevista. Essa plataforma é estreita, inclui tudo no fato de que uma prática que se baseia na intersubjetividade, quer dizer, entre sujeitos, não pode fugir às suas leis, quando, querendo fazer-se reconhecer, invoca os efeitos dela. Quer dizer, tem que fingir que é uma prática médica, não que ela é singular para cada um. Talvez pareça suficiente o lampejo de evidenciar que a extraterritorialidade oculta
de que provém a psicanálise para ser abarcada, sugere ser tratada à maneira de um tumor, pela exteriorização. A gente bota ela para fora, trata ela como um tumor e enfia ela dentro da medicina. Bota ela para fora. Tira o tumor. Mas só se faz justiça a qualquer pretensão que se enraize num desconhecimento ao aceitá-la em termos crus. De crueza mesmo. A questão das variantes da análise, brotando aqui do traço galante, sedutor, bonito, de ser ela tratamento padrão, elegante, galante, incita-nos a preservar apenas um critério, por ser ele o único de que dispõe o médico, que, para elas, orienta seu paciente. Esse critério, raramente enunciado, por ser tido como tautológico, tautologia é assim, A é igual a A, isso é isso, tá? Nós o escrevemos. 2 pontos. Uma psicanálise, padrão ou não, é o tratamento que se espera de um psicanalista. Então, o que é uma psicanálise, gente? É o tratamento que se espera de um psicanalista. Está respondida a primeira questão, terminamos aqui a questão no segundo. Agora a gente vai entrar da via do psicanalista, a manutenção considerada em seu desvio, é o tomo 4. Mas a gente terminou o tomo 3.